Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer aqui mais um assunto sobre matemática básica para a Prefeitura Municipal de Santo Estevão. Hoje o assunto é operações com números fracionários. Antes a gente tem que lembrar o que é um número fracionário. Um número fracionário, pessoal, nada mais é que um número dividido por outro. Ou seja, ele é representado por um número com um traço e outro embaixo. Então, por exemplo, aqui 1 sobre 8 ou 1 oitavo. Isso aqui é um número fracionário. Nas questões ele pode estar sendo representado assim ou pode estar representado o 1 e uma barra assim inclinada e um 8. Essas duas formas aqui é o mesmo número fracionário, 1 sobre 8, ou 1 barra 8, 1 oitavo ou 1 oitavo. Essas duas formas são equivalentes, são iguais. Então na questão pode estar dessa forma ou dessa forma. Bom, então quais são as operações? As operações são as mesmas. Soma, então vou fazer aqui primeiro soma. A soma de um número fracionário, pessoal, é a soma de fração. Então, se eu tiver aqui que somar, por exemplo, 1 quarto mais 1 terço. Tem várias formas de fazer, pessoal. Eu vou ensinar uma forma aqui que eu acredito ser uma forma rápida para a gente poder fazer, para estar ganhando tempo em uma prova de concurso. Então, se eu for somar 1 quarto mais 1 terço, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui vai ser igual. Vou pegar esses dois números debaixo da fração, o 4 e o 3, botar um xizinho, vou multiplicar entre eles, botar aqui Vou multiplicar entre eles, 4 vezes 3 vai dar 12, vou botar o traço aqui da fração, 4 vezes 3, 12, vejam só como é a dica, 4 vezes 3, 12, e aqui agora eu faço o seguinte, pessoal, eu multiplico de forma cruzada, tá vendo? Então eu vou multiplicar aqui fazendo um x, então eu vou fazer 3 vezes 1, tá vendo que eu estou multiplicando em quina? 3 vezes 1 e coloco aqui 3, olha o sinal que está aqui, no caso mais, então mais, agora multiplico por essa quina agora, 4 vezes 1, 4. Então, isso aqui vai ser igual. Aí faço a soma de cima, 4 mais 3, 7, sobre 12. Isso aqui é uma soma de fração, pessoal. A gente tem que sempre estar atento. Muita gente aqui nessa hora aqui faria dessa forma assim. 4 mais 3, 7 e 1 mais 1, 2, que está de forma errada. Então, isso aqui é uma soma de fração, é diferente de eu somar um número inteiro. Então, sempre na soma de fração a gente vai proceder dessa forma para facilitar. Existem outras formas de fazer, o que importa é você chegar no resultado. Se você conhece outra forma de fazer, pode fazer, desde que chega no mesmo resultado. Então, a dica que eu dou é essa, multiplico os dois números, 4 vezes 3, 12, e aqui eu multiplico de forma cruzada, 3 vezes 1, 3, 4 vezes 1, 4, 4 mais 3, 7, e o 12 eu conservei. Outro número aqui para a gente somar. Se eu tiver 2 terços, é o jeito que a gente fala aqui, 2 sobre 3, ou 2 barra 3, 2 terços, mais 1 quarto, igual. Novamente, pessoal, passa o traço aqui, faço a multiplicação entre os dois números de baixo, vou botar um x que está dizendo que eu estou multiplicando, 4 vezes 3, 12, coloco a multiplicação aqui embaixo, e aqui eu multiplico de forma cruzada, tá vendo? Então, esse multiplica por esse, 4 vezes 2 dá 8, e esse multiplica por esse, tá vendo? 3 vezes 1, 3, então 8 mais 3, igual. Agora eu faço a soma dos de cima, 8 mais 3 dá 11, e embaixo continua com 12. Então, uma dica super simples e super importante. E como é a multiplicação? A subtração. A subtração é a mesma coisa. A subtração, o que a gente chama é fazer a conta de menos. Então, a subtração, que é a famosa conta de menos, a gente procede da mesma forma. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se eu tiver, por exemplo, 3 quintos e for subtrair menos 2 oitavos. Como é que a gente vai proceder aqui nessa subtração, nessa conta de menos? A mesma coisa da soma. Subtração e soma a gente vai proceder da mesma forma. Colocar logo igualzinho aqui. Os dois números de baixo eu multiplico. Mesma coisa de cá. 5 vezes 8 podem fazer passo a passo aqui. Eu já fiz. 5 vezes 8 dá 40. E aqui eu multiplico de forma cruzada, de forma fazendo um x, tá vendo? Fazendo um x. Esse multiplica por esse. 8 vezes 3 dá 24. E esse multiplica por esse, tá vendo? 5 vezes 2, 10. Então, 24 mais 10. Coloca aqui do lado mesmo. Então, isso aqui vai ser igual a... Faço a soma de cima. Na verdade, isso aqui é um menos, olha só. Por quê? Porque o sinal tem que ser o que está aqui no meio. Então, menos 24 menos 10 vai dar igual a 14. Aí fica 14 sobre 40. Olha só, pessoal, 14 sobre 40. Eu vou repetir esse número aqui para falar uma parte importante das frações para vocês. 14 sobre 40. Geralmente nas questões, pessoal, eles vão querer que vocês simplifique a expressão, simplifique a fração. O que é simplificar? Simplificar
eu chegar no resultado final. Olha só, eu obtive aqui 14 sobre 40. Eu chegar nesse resultado final e dividir em cima e embaixo, dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Eu vou tentar encontrar um número que divida em cima e embaixo pelo mesmo número. Se eu não encontrar, eu deixo a fração do jeito que está. Olha só, aqui nesse caso aqui, 7 e 12, não tem um número que eu possa dividir o 7 e o 12 ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu dividir o 7 por 2, não vai dar exato. O 12 daria, mas o 7 não, tem que ser os dois ao mesmo tempo. Por 3 não daria exato também. Mesma forma aqui embaixo, o 11 não dá para dividir por 2, por 3, então aqui também não dá. Já nessa daqui, pessoal, o 14, ele dá para dividir por 2, e o 40 também dá para dividir por 2. Ficaria quanto? 14 dividido por 2 dá 7. E 40 por 2 dá 20. Então, nas frações, na hora que a gente fazer uma soma, geralmente na resposta vai estar o número simplificado. Olha só, essa resposta aqui está certa, mas nas provas de concurso eles vão botar a forma mais simplificada, a forma que a gente divide o número de cima e o número de baixo, o mesmo número, certo? Então 14 por 2, 7 e 40 por 2, 20. Daria para dividir por 3? Não. Então tem que ser sempre pelo menor número que não seja o 1, então por 2. Se não desse por 2, eu tentaria por 3. Se não desse por 3, eu ia subir no número, mas tem que ser os dois ao mesmo tempo, certo? Vamos fazer outra de subtração. Se eu tiver, por exemplo, 6 quintos menos 4 oitavo. Isso aqui vai ser igual. Vou proceder da mesma forma. Multiplico os dois de baixo. Então, 5 vezes 8 vai ser igual a 40. E aqui eu multiplico de forma cruzada, certo? 8 vezes 6 dá 48. Olha o sinal que está no meio, é menos, como é uma conta de menos, para a gente não esquecer de colocar mais que nem eu ia colocar aqui em cima. Então aqui menos, multiplico agora dessa forma cruzada. 5 vezes 4, 20. Então isso aqui vai ser igual. 48 menos 20 vai dar quanto? Vai dar 28. 28 sobre 40. 28 sobre 40. Qual foi a dica que eu falei agora há pouco, pessoal? Da simplificação. Observe que essa resposta está certa, só que a banca, nas questões, ela sempre vai procurar o número simplificado. Eu vou repetir aqui o 28 sobre 40. Dá para simplificar por algum número que eu possa dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo? Eu coloco aqui uma divisãozinha pequena. Vamos ver se dá por 2. Por 2. Sempre a gente parte por 2, que é o menor número diferente do 1. Então vamos ver? 28 por 2 dá 14. Então dá. E 40 por 2 dá 20. Observe que deu para simplificar em cima e embaixo pelo mesmo número. A gente vai olhar novamente se esse número dá. Sempre a gente tem que simplificar ao máximo. Observe que 14 por 2 vai ser igual a 7. E embaixo também dá por 2. 20 por 2 dá 10. A gente vai observar novamente se dá para simplificar. 7 por 2 não dá um número exato. 10 por 2 até daria, tem que ser os dois ao mesmo tempo. Então, esse resultado aqui não dá para ser simplificado mais. Então, a subtração de fração, a gente encontrou 28 por 40, que dá para ser simplificado e encontramos o resultado final 7 por 10. Então, é sempre bom tentar simplificar para encontrar o resultado o mais simplificado possível, certo? Agora que fizemos a soma e a subtração, que são praticamente iguais, vamos fazer a multiplicação. A multiplicação é o mais simples de todos, pessoal. Vou botar aqui multi. Multiplicação de frações é o mais simples, a mais simples que existe. Vejam só, se eu tiver, por exemplo, 3 nonos vezes 2 terços. Como é que eu vou multiplicar? Vocês têm que prestar atenção para não confundir a soma e a subtração com a multiplicação. Na multiplicação, a gente multiplica os 2 de cima e os 2 de baixo. Simples assim. Então, 3 vezes 2 vai ser igual a 6. E embaixo, 9 vezes 3 vai ser igual a 27. Tá vendo que é bem mais simples, não precisa multiplicar em quina com aquele x. Na multiplicação, é os 2 de baixo entre eles, 9 vezes 3, e os 2 de cima entre eles. 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 9 vezes 3, 27. Agora a gente vai olhar se dá para simplificar. Vamos ver? O 6 dá por 2. O 27 dá por 2? Não, porque é um número ímpar. Vamos olhar se dá por 3. O 6, ele dá para ser simplificado por 3. O 27 dá por 3? Dá, pessoal. Então, 6 por 3 vai dar 2. E 27 por 3 vai dar 9. Então, nessa daqui deu para simplificar por 3. Sempre tentar simplificar por 2 primeiro, se não der por 3, se não der por 4 e por aí vai. Se não der por nenhum, o resultado é o que já está. Então, o resultado 2 sobre 9.
Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer outra multiplicação para a gente ver como é super simples a multiplicação. Se eu tiver 5 oitavo e for multiplicar por 3 quartos. Super simples, os dois de baixo com os dois de cima. Então isso aqui vai ser igual. 5 vezes 3 dá 15 e embaixo 8 vezes 4 dá 32. Igual. Se eu esquecer alguma coisa de simplificar aí, pessoal, vocês vão dando uma reparada, pode simplificar o de vocês, porque às vezes a gente se passa. Vamos tentar por 2. O 15 dá por 2, não dá, que é número ímpar. Então vamos ver por 3. O 15 dá por 3, mas o 32, ele dá por 3? Não, não dá por 3. Por 4 o 15 dá? Não dá. O 32 não dá por 4. Por 5 o 15 dá, mas o 32 não dá. Então aqui não dá para ser simplificado. Então a resposta é a própria fração 15 sobre o 32. Essa é a multiplicação. Agora, pessoal, uma parte importante na multiplicação é uma outra dica que eu vou dar para vocês. Por exemplo, se eu tiver o número aqui 4 vezes 3 quintos. Aí vocês podem falar, bom, o 4 não é uma fração, mas agora vem a parte importante, pessoal. Todo número inteiro, ele é uma fração. Por quê? Porque todo número inteiro, ele tem um 1 aqui embaixo, ó. Tem um aqui embaixo que não é colocado. Então, todo número inteiro que você encontrar e tiver para fazer uma operação com a fração, você pode colocar um 1 aqui para virar uma fração. Então, o 4 ou qualquer número, ele tem um 1 aqui embaixo. Então, fica 4 sobre 1 vezes 3 sobre 5. Tá vendo que dica importante? Então, 4 vezes 3 dá 12. E embaixo 1 vezes 5 vai dar igual a 5. Aqui não dá para simplificar, nem por 2, nem por 3, nenhum dos dois. Então continua aqui. Vamos mostrar outro exemplo com esse número inteiro. Se eu for, por exemplo, quiser saber 3 quartos do número 2. Como é que eu vou saber 3 quartos do número 2? Olha a dica que eu falei. Qualquer número inteiro ele pode ser transformado em uma fração. Então 3 quartos do número 2 eu posso transformar em 3 quartos do número 2 sobre 1, certo, pessoal? Então, como é que ficaria? Ficaria 3 quartos vezes 2 sobre 1. Aí agora vocês podem me perguntar, e onde você viu essa multiplicação aqui, que aqui está um do? Agora vem outra parte, outra dica importante. Em matemática, o do, vírgula, o de, o dá, o do, o de, o dá, ele vai ser representado por uma multiplicação. Então, sempre que vocês encontrarem aqui em matemática 3 quartos do algum número, 3 quartos de um número, 3 quartos da e outro número. Então, esse do, de e da, ele vai ser representado por uma multiplicação. Então, isso aqui representa uma multiplicação. Então, por isso que eu coloquei essa multiplicação. Então, eu multiplico os dois de cima com os dois de baixo. 3 vezes 2 vai ser igual a 6 e 4 vezes 1 vai ser igual a 4. Observe se dá para simplificar. Aqui dá por 2? Dá. O de baixo dá por 2? Dá. Então dá para simplificar. Por 2 por 2. Só relembrando, simplificar, eu dividi o número de cima e o de baixo pelo mesmo número em comum, certo? 6 dividido por 2 dá 3 e 4 dividido por 2 dá 2. Pronto. Essa é a parte da multiplicação. Vamos suspender um pouquinho a folha para fazer a parte da divisão. A divisão, pessoal, ela é um pouco semelhante a multiplicação. Vocês podem estar voltando o vídeo aí o tempo que vocês quiserem, o vídeo fica salvo, porque às vezes a gente pode confundir uma operação com a outra. Volta passo a passo, faz outro exemplo para ver, para tentar fixar, porque pode ser a primeira vez que você está vendo esse assunto, às vezes pode confundir. Você volta o vídeo, passa devagarinho, escreve o exemplo, certo? Porque pode confundir. Mas vamos lá. A divisão ela é semelhante à multiplicação. Então vamos fazer, por exemplo, se na questão tiver para eu dividir o número, a fração 2/3 pela fração 4 quintos. Eu quero dividir uma pela outra. Como é que eu vou fazer essa divisão uma pela outra? Olha só, vou organizar. 2/3 dividido, sinal de dividir ou qualquer outro sinal de dividir que tiver, por 4 quintos. Como é que a gente vai proceder? Na divisão, pessoal, na divisão de fração, pessoal, eu vou organizar da seguinte forma. 2/3 eu vou transformar em uma fração dividida pela outra, tá vendo? 2/3 é a primeira, dividido, que é essa barra, lembra da barra, por a outra, que é 4 quintos. Então, tá vendo? Uma fração em cima, essa barra, lembrando que ela significa uma divisão, eu falei lá no início do vídeo. Então, uma fração em cima, 2/3, dividido pela outra fração embaixo, por 4 quintos. Isso aqui é igual. Como a gente procede?
Agora é a hora da dica importante. Como é que a gente vai fazer a divisão de fração? A divisão de fração a gente vai transformá-la em uma multiplicação. A gente vai multiplicar os 2 mais afastado, ou seja, os 2, o de cima e o de baixo, e vai multiplicar os 2 de cima e o de baixo. No caso aqui vai fazer 2 vezes 5 e colocar aqui, que dá 10 sobre, dividido por os 2 mais afastadozinho, tá vendo? Por esse de baixo e esse daqui de cima, os dois mais próximos. Então, os dois mais afastados a gente multiplica e os dois mais próximos também multiplica. Então, aqui um vezes e aqui um vezes. 3 vezes 4 vai dar 12. Então, dá para simplificar? Pelo número 2 dá. 2 igual, aqui também dá por 2. 10 por 2 dá 5. E 12 por 2 vai dar 6. Ficou um pouco confuso? Se sim, vamos fazer outro exemplo. Se eu tiver lá a fração 9 quartos para dividi-la pela fração 2 quintos. Como é que eu vou fazer essa divisão? Vou organizar uma fração embaixo da outra. Observe que aqui já é uma fração, aqui já é outra. Eu vou transformar em uma fração maior. Então eu vou organizar 9 quartos, faço um traço maior, porque uma dividido pela outra. 9 quartos dividido por 2 quintos. Igual. Como a gente faz na divisão? Observe que isso é uma divisão de fração. Eu multiplico os 2 mais afastados. Quem são os 2 mais afastados? O 9 e o 5. O de cima, bem em cima, e o de baixo, bem embaixo. Vezes 9 vezes 5 podem fazer passo a passo, mas 9 vezes 5 dá 45. Sobre, e multiplico também os 2 mais próximos, tá vendo? Olha só, o 4 e o 2. Vezes 4 vezes 2 dá 8. Então ficou 45 sobre 8. Essa é uma dica super importante. Existem outras formas mais técnicas, mais detalhadas, mas para concurso eu considero essas formas que eu estou mostrando aqui uma forma mais rápida. Se você tiver outra forma, pode fazer do seu jeito, desde que você chega na mesma resposta, certo? Então ficou 45 por 8. Não dá para simplificar, porque não tem aqui por 2, não dá, aqui por 3 dá, só que aqui não dá, então fica 45 por 8. Certo, pessoal? Pegou a dica das operações? Agora vamos fazer algumas questões para a gente fixar o assunto. Então agora, pessoal, vamos fazer a questão 36 para fixar o assunto, né? Olha só o que fala. Luana é secretária e tem de imprimir um grande documento com 1.500 páginas durante a manhã. Conseguiu imprimir 3/5 do documento. Irá terminar seu trabalho à tarde, quando necessitará imprimir mais quanto? Ele quer, no caso, a quantidade que ela vai precisar imprimir à tarde. Vamos lá? Então, depois que a gente leu a questão, vamos seguir o passo a passo de responder uma questão. A gente leu a questão, a gente tem que pegar as informações que foram dadas. Ele falou que são 1.500 páginas que vão ser impressas pela manhã. Na verdade, vão ser impressas. E falou que 3/5 foram impressas pela manhã. Aí ele pergunta quanto vai imprimir à tarde. Olha só a fração entrando aqui. 3/5, então. 3/5 que foram impressos pela manhã. 3/5 de que número? Ele falou que o total eram 1.500 páginas e foram impressas 3/5 dessa quantidade de página. E como a gente vai saber qual o valor que corresponde a esse 3/5? Então, se foram 3/5 da quantidade, olha só a dica que eu falei do dá, o di e o dó, que significa uma multiplicação. Então, são 3/5 de 1.500, 3/5 do número 1.500, da quantidade de página. Então, esse de, novamente, ele representa uma multiplicação. Então, foram impressas 3/5 vezes 1.500, que é 3/5 de 1.500. Agora, a dica que eu falei que qualquer número inteiro ele pode ser transformado em fração. Como? Eu passo um traço aqui e simplesmente coloco um 1. Todos os números inteiros ele tem um embaixo, ele pode ser transformado em uma fração. Então 1.500 é o mesmo que 1.500 por 1. Agora eu posso aplicar a regra da multiplicação de frações, multiplico os 2 de cima, olha só, e multiplico os 2 de baixo, olha só também. Então fica igual 1.500 vezes 3, pessoal. Multiplicação por zeros. Como eu estou ensinando vocês, eu vou fazer aqui devagarinho 1.500 vezes 3. Vocês podem adiantar essa parte se vocês já sabem essa parte da multiplicação. Faço 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 0 também dá 0. Agora eu multiplico pelo outro aqui. 3 vezes 5, 15. Coloco 5, subo 1. 3 vezes 1, 3, com o que subiu? 4. Então deu 4.500. Pronto. Então em cima fica 4.500 e embaixo fica 5 vezes 1. 5 vezes 1, pessoal, vai dar 5. Então ficou 4.500 sobre 4.500 sobre 5.
Dá para simplificar, pessoal? Dá. Agora, pessoal, vai vir uma dica super importante também, que eu não falei na parte que eu estava mostrando, mas eu vou falar aqui na questão também que a gente aprende. 4.500 sobre 5. A gente pode tentar simplificar em cima e embaixo pelo mesmo número. Vamos fazer pelo 5 primeiro. Pelo 5. Por que eu estou fazendo pelo 5? Porque o de baixo não dá por 2, não dá por 3, não dá por 4, vai dar por 5. Então, eu vou simplificar em cima e embaixo por 5, que vai dar igual 4.500 por 5. Aqui é uma divisão. Vou fazer a divisão aqui rapidinho. 4.500 dividido por 5. Eu tento primeiro o 4, pessoal. Como o 4 não dá, que é menor, eu pego o 45 todo. 45 dividido por 5 dá 9. Aí eu faço 9 vezes 5 dá 45 e trago para cá para saber quanto vai ser o resto. Aí fica 45 menos 45, ou seja, sobrou o resto 0. Tenho esses dois que eu não usei ainda, vou usar esse 0 agora. Desço o 0 aqui. Olha só, eu tenho um 0 para dividir por 5. Se eu tenho um 0, o 0 é nada, né? Se eu tenho um 0 para dividir por 5, claro que vai ser 0 a resposta. Aí eu faço 0 vezes 5 dá 0, trago para cá, sempre trazendo para cá. Faço a subtração, 0 menos 0 dá 0. Olha o outro 0 que eu não usei ainda, eu tenho que usar todos os números. Desço ele novamente. Aí fica 0 por 5 novamente, vai dar 0. 0 vezes 5 também vai dar 0. Ou seja, 0 menos 0 dá 0, a conta terminou aqui redondinha. Então, a simplificação de 4.500 por 5 vai dar 900. E a simplificação de 5 por 5 vai dar 1. Super simples, 900 por 1. E 900 por 1 eu posso transformar em um número inteiro, não posso? Claro, 900 por 1 é o próprio 900. Eu posso transformar um número inteiro em fração e se eu tiver com 1 aqui embaixo, eu faço 900 por 1 que dá 900. Essa é a quantidade que foi impressa. Essa é a quantidade que foi impressa pela manhã. Mas ele quer saber quanto vai faltar para imprimir. Se ele imprimiu 900, ou seja, ele imprimiu 3 quintos de 1.500, que eu fiz aqui corresponde a 900, vai faltar quantos para ser impresso? Olha só, o total é 1.500. Ele já imprimiu 900, então simplesmente eu vou fazer 1.500, que é o total, menos 900 que ele já imprimiu. Olha a subtração que a gente aprendeu lá nos inícios das aulas. 0 menos 0 dá 0. 0 menos 0 novamente dá 0. 5 menos 9, ele não dá 5 por 9 porque é menor. Então eu tomo 1 emprestado aqui. Aqui vai ficar 15 e aqui vai desaparecer porque vai ficar 0. Aí fica 15 menos 9 dá 6. Então vão faltar quantos? Vão faltar 600 páginas. 600 páginas, olha a opção aí, letra B. Vamos agora para a próxima questão, a questão 15, ela fala o seguinte: Gisele percorreu 12 km de casa até o trabalho e faz esse trajeto de ônibus todos os dias. Entretanto, na terça-feira, o ônibus estragou após ter percorrido 3/4 do caminho. Gisele não quis aguardar o novo transporte e seguiu caminhando para o trabalho. Qual a distância que Gisele percorreu a pé? Vamos analisar as opções. Pronto, novamente, a gente já leu essa questão. Agora a gente vai pegar as informações que foram dadas. Ele falou que são 12 quilômetros que tem que percorrer. Então, 12 quilômetros, 12 km, km representa quilômetro. E falou que estragou após, então estragou após 3/4. Então, após 3/4 desse percurso total. Aí ele pergunta quanto ela vai percorrer a pé, ou seja, ela estava com 12 quilômetros que era para percorrer, só que aí aconteceu um imprevisto e ela percorreu apenas 3/4 desse valor. E falou que o restante vai ser percorrido a pé. Então, quantos quilômetros vão ser percorridos a pé? Olha só, então são 3/4 do valor total de quilômetro que tem, certo? Porque ela percorreu apenas 3/4. Ela percorreu uma fração do total, certo? Ela percorreu 3/4 do total. Então, 3/4 de 12. Olha só agora novamente o de representa a multiplicação. Então, vai ficar 3/4 vezes 12. Um número inteiro eu posso transformar em fração, colocando 1 embaixo. Então, fica a multiplicação de fração. Multiplico os 2 de cima com os 2 de baixo. Os 2 de baixo, então isso aqui vai ficar igual. 3 vezes 12 ou 12 vezes 3 dá 36 sobre 4 vezes 1 que dá 4. Dá para simplificar? Dá. Vou tentar simplificar em cima e embaixo pelo menor número, que vai ser o 2, que vai ser o 2. Isso aqui vai ser igual. 36 por 2 dá 18. E aqui 4 por 2 dá 2. Dá para simplificar ainda? Dá. Aqui dá por 2 e aqui dá por 2. 18 por 2 dá igual a 9. E 2 por 2 dá igual a 1. Então isso aqui vai ser igual a 9 por 1. Eu transformo em número inteiro novamente, que dá 9, certo?
Então, ela percorreu 9 quilômetros. Se ela percorreu 9 quilômetros e o total são 12, quanto é que faltam? Olha só, então. O total são 12, ela percorreu 9. Vai faltar quanto para completar? De 9 até 12, vão faltar simples. Dá para a gente fazer de cabeça, não dá? Vão faltar 3 quilômetros, porque de 9 até 12 vão 3 quilômetros. E 3 quilômetros está aí, pessoal. Letra A nas opções, certo? E é isso aí. Não se esqueça de deixar o like, pessoal, nos vídeos, se inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas. Vamos agora para a nossa última questão, que é a questão 13. Ela fala o seguinte: certa empresa possui 66 funcionários. Sabe-se que um terço dos funcionários trabalham no setor financeiro e que um meio dos funcionários do setor financeiro são mulheres. Sendo assim, ao todo, quantas mulheres trabalham no setor financeiro dessa empresa? Aí a gente pode observar outra forma de representar a fração, que eu falei no início da aula, 1/3 e 1/2. É uma forma de representar a fração. Vamos analisar as opções. Então, nessa última questão, ela é uma questão mais elaborada. Ele falou que foram 66 funcionários e que um terço desses funcionários, eles pertencem ao setor financeiro. Então, um terço pertence ao setor financeiro. E que um meio desse um terço, eles são mulheres. Aí ele pergunta quantas mulheres trabalham. Então, primeiro vamos achar qual a parte do setor financeiro. São 66 funcionários. Ele falou que um terço pertence ao setor financeiro. Então, um terço do total. Um terço de 66. Então, uma fração de 66 que representa o pessoal que é do setor financeiro. Olha só novamente, 66 eu posso transformar em uma fração, só colocar o 1 aqui embaixo, vai ficar um terço de 66, ou seja, de 66 sobre 1. Um terço vezes 66 sobre 1. Aí eu faço a multiplicação, 66 vezes 1 dá igual a 66, e 3 vezes 1 igual a 3. Dá para simplificar? Dá. Aqui dá por 2, só que embaixo não dá. Então, vou simplificar os 2 por 3. Por 3 em cima e por 3 embaixo. Dá igual. 66 por 3 dá 22 e 3 por 3 dá 1. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 22 por 1 ou o próprio 22, certo? Só que essa não é a resposta. Ele falou que um meio, ou seja, ele falou que um meio são mulheres. Aí ele quer a quantidade de mulheres. Um meio desse total desses funcionários do financeiro são mulheres. Aí ele quer a quantidade de mulheres. Simplesmente uma nova multiplicação. Só que com esse novo número aqui, certo? Um meio do total de funcionários do financeiro. Então vai ser 1 meio vezes 22 sobre 1, certo? 22 sobre 1 eu coloquei 22 só para ficar mais organizado. Mas como agora eu vou multiplicar, eu coloco 1 embaixo novamente. Multiplico os 2 de cima e os 2 de baixo na multiplicação de frações. 22 vezes 1 dá 22 e 2 vezes 1 dá 2. Dá para simplificar? Dá. Vou tentar simplificar em cima e embaixo por 2. Por 2, isso aqui vai ser igual. 22 por 2 dá 11 e 2 por 2 dá 1. Então isso aqui vai ser igual a 11 por 1, que é o próprio 11. E 11, pessoal, está aí, ó, letra B. Isso aí, pessoal, vocês podem observar que a maioria das questões geralmente cai mais a multiplicação de frações, mas nos próximos vídeos, com outros assuntos também, encaixa esse assunto. Esse assunto não é só diretamente ele perguntar sobre a soma de frações, divisão de fração. Então você vê que tem um contexto e nesse contexto a gente tem que interpretar para tirar a operação com a fração, certo? E é isso aí, não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e até a próxima aula.